Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, pois se espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos iniciar o nosso dia buscando a presença de Deus, a direção de Deus, renovando a nossa aliança com o Senhor. Ele bondosamente nos procurou, bondosamente nos alcançou e pela sua misericórdia nos elegeu. Então, nós estamos comprometidos com o Senhor. O nosso texto é João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. O nosso Senhor, tendo a sua missão iniciada entre a sua família, os judeus, alcançou, a princípio, a maioria eram judeus. Depois, ele começou a atender outras pessoas, outros que buscavam, e chegando a nós, ocidentais, quase 2 milênios depois, e aqui estamos como servos para louvar e bendizer o Senhor. Nosso texto é João, capítulo 5, versículos de 1 a 14. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado, e sabendo que estava neste estado e havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e era aquele dia um sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, em razão de, naquele lugar, haver uma grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, eu tenho uma tradição, no caso, mais de meio século, lendo a palavra de Deus.
E claro que já tive excelentes professores, além de uma experiência um tanto vasta na escola bíblica dominical. Já ministrei alguns cursos e fui ministrado. Eu tive oportunidade de estudar com pessoas muito bem preparadas. Eu tive professores que vieram da Inglaterra e da Europa, homens que tinham excelente condição. Um deles, pastor Tomé, havia sido integrante da Armada Inglesa e, portanto, uma pessoa que estava próxima à Sua Majestade, a Rainha Elizabeth, durante algum tempo de sua vida. Homens bem preparados. Mas não tem preparo que supere a revelação de Deus e a sua liberdade espiritual para pensar as Escrituras, meditar nas Escrituras e guardar o resultado. Desde que eu comecei a ler a palavra de Deus e a ensinar a palavra de Deus, eu leio e prego sem reserva em todos os livros. São 66 livros, todos eles têm mensagens apropriadas, dependendo da ocasião. Mas eu tinha uma dificuldade enorme com este texto, meus irmãos. O que seria pior para aquele homem se ele pecasse, se ele desprezasse, se ele não preservasse o que ele recebeu? O que seria pior para ele? Era um homem de idade, 38 anos, era só o tempo da sua enfermidade. 38 anos era só o tempo de doença. Jesus só tinha 30 aproximado. A doença dele fazia mais tempo do que o tempo de vida de Jesus. E ele recebe a bênção, recebe o milagre. Jesus conversa com ele. Talvez Jesus tenha observado algum movimento dele, algum esforço dele para se levantar. E ele fazia esse esforço. Ele diz para Jesus que enquanto ele estava tentando, o outro descia. Então, o que seria pior do que perder os movimentos, do que ficar 38 anos carregando, portando uma enfermidade, sendo portador de uma enfermidade, de um trombo, de um aleijo? O que seria pior? Pior seria realmente perder a vida espiritual, perder a salvação, ou não ter a salvação. O Senhor Jesus estava no período de festa. A cidade que tinha sua população, segundo alguns dizem que Jerusalém tinha cerca de 500 mil pessoas. No período de festa, pelo ajuntamento, ficava ali 500 mil pessoas. É um bom número. E o resultado é que, naquele período de festa, havia os que vinham adorar, havia os que vinham comercializar, havia alguns que tinham interesse só no dinheiro que circulava, dinheiro de várias nações, e eles trocavam aquela moeda com ágio. Então tinha todo tipo de gente, todo tipo de interesse, todo tipo de atividade. Jesus estava ali, observando, no alpendre de Salomão. Aquele alpendre de aquele espaço de 5 alpendres no templo tinha o alpendre de Salomão, lá nessa área tinha os alpendres da própria estrutura, e o tanque era a Betesda. E a crença,
a fé, o testemunho deles, é que em determinado momento, em determinada época, hora, um anjo descia, agitava aquela água e quem primeiro descesse ficaria são. E o homem, 38 anos enfermo. O texto não descreve, não detalha a sua enfermidade, mas era coisa grave, era um problema muito sério. Jesus, vendo ele ali, pergunta: quer ficar bom? Queres ficar são? A resposta, Jesus já sabia qual era: quero, mas eu não recebi ajuda neste aspecto, neste sentido. O enfermo respondeu: eu não tenho ajuda de ninguém. Não tenho ajuda de homem algum. Quando o anjo agita a água, enquanto eu vou, outro chega primeiro. A gente sabe que tudo na vida tem esta condição: alguém chegar na frente. Alguém entra antes de mim enquanto eu estou tentando. Jesus diz: então, faz o seguinte, te levanta, toma o teu leito e vai embora. Vai para casa. Toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e era sábado. Sempre houve alguém, o fiscal da vida dos outros. E os judeus viram e já foram em cima do cara lá. Hoje é sábado, meu amigo, não pode levar o leito, não. Rapaz, o homem que me curou mandou levar. Então ficava uma palavra contra a outra. Você não pode levar o leito, mas eu vou levar porque o homem que me curou mandou. Ele disse: toma o teu leito e vai. E quem foi que te curou? Não sei. Nunca vi ele, não. Ele não sabia quem era. E Jesus, como era prudente, havia também saído do lugar. Então, quando Jesus o encontra no templo, ele não soube responder para os que lhe interrogaram: quem foi o homem? Quem foi esse maluco que manda você levar um leito deste no sábado? Não pode não, não pode não. Ora, Israel, hoje, século 21, os elevadores ficam ligados no automático. No final de semana, no dia do sábado, no Shabá, os elevadores em Israel são ligados automaticamente. O sujeito mora lá no 20º andar, está sozinho, mas os elevadores estão programados para parar em todos os andares, porque eles não apertam o botão do elevador. Considera trabalho. Não sei até que ponto isto é verdade nos dias de hoje. Nesta época de fake news e de gente querendo aparecer e ensinando coisas que não sabe. Mas dizem que é assim. No final de semana o elevador está programado, vai parar em todos os andares para ninguém acionar um botão do elevador. Costume, zelo, exagero, deixa com os outros. Mas, na verdade, o homem não deveria levar o leito conforme os costumes. E quem foi esse homem? Um quebrantador do sábado de mão cheia. Quem foi? E ele não sabia. O homem que fora curado não sabia quem era. E Jesus ainda havia se retirado. Ficou difícil até. Faça um retrato falado dele, só se fizesse. Depois o Senhor Jesus o encontra no templo. Jesus vai ao templo, como era o seu costume, e encontra o homem no templo, e Jesus se dirige a ele. Já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior.
pior do que estar aleijado, paraplégico, tetraplégico, é perecer. Pior do que ficar inválido numa cama, numa cadeira de rodas, é ser sepultado no inferno. Hoje é meio arcaico falar de inferno, porque é uma geração que tem medo. Tem medo de ser fiel, tem medo de ser criticado, tem medo das consequências e são controlados por uma mente mesquinha que controla as palavras. Não imaginava eu, que fui criado no regime militar, não imaginava eu ainda experimentar censura do pensamento, censura da expressão, censura em todos os aspectos. E por infelicidade, esta censura chegou na igreja. E não é imposição dos ímpios, não, do ímpio do mundo, é imposição do ímpio eclesiástico, que quer controlar o que a gente pensa, o que a gente diz. Mas, meus amados irmãos, o Senhor Jesus foi maravilhosamente perfeito na vida daquele homem. Imagina estar enfermo 38 anos e ser curado sem um xarope, só pelo poder de Deus. Que Deus abençoe meus irmãos e abençoe grandemente. Vamos orar. E hoje a nossa oração é pelos obreiros que estão enfermos. Tem servos e servas de Deus que estão fora da atividade por enfermidade. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença. Te agradecemos pela vida, pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos, meu Senhor, pela Tua bondade e graça. Continua conosco, nos abençoando, nos ensinando, nos ajudando. Nos dá, Senhor, a Tua direção e proteção. Agora suplicamos, meu Senhor, pelos Teus servos que estão enfermos, pastores, Pai, professores, aqueles, meu Senhor, que fazem a Tua obra na cidade, no interior, onde quer que se encontre os Teus servos, estenda sobre eles a Tua mão, com poder e graça, dando, meu Senhor, a salvação física, livrando do perigo da enfermidade. Deus bondoso, Senhor da glória, ouve, ó Deus, a nossa petição. No nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.